Meu convidado neste Jornal da Noite, o Procurador-Geral da República, para entendermos, no ponto de vista da Procuradoria-Geral da República, estas medidas. Muito boa noite, Dr. José Landim. Como é que ouviu as palavras do Presidente da República, que fala que espera em bom senso, que os jornalistas devem ser livres de exercer a sua profissão, o Presidente da JOC dizer que perdemos um ganho, está a ser um retrocesso esse processo? Como é que a Procuradoria-Geral da República olha para todas estas declarações que foram proferidas ao longo destas semanas? Muito obrigado, Sr. Jornalista Marco Rocha. Eu cumprimento também os telespectadores e por essa oportunidade que nos dá de tentarmos repor algumas informações, nem sempre as mais corretas. Na verdade, tudo gira à volta da violação do segredo de justiça e do crime de desobediência qualificada. É bom dizer que o Ministério Público não persegue ninguém, salvo aqueles que cometam factos que indiciem crime. É bom deixar claro que o que eu vou fazer aqui, portanto, são mais ou menos comentários sobre factos, sobre informações que vêm a público e que às vezes, se não forem bem medidas, poderão induzir as pessoas, não diria instigar, mas contra o Ministério Público. E como é que lê estas declarações do Presidente e do... Mas, como disse, eu não vou comentar as declarações do Sr. Presidente da República, nem de outros, mas houve várias declarações, vários pronunciamentos ao longo desses dias e então vou referir-me de uma forma geral a todos os factos que foram referidos. Por exemplo, vamos a um facto concreto. Eu hoje, a conversa com uma fonte do jornal A Nação, a mesma fonte não sabia o que iria fazer a Procuradoria-Geral da República na sexta-feira. Bom, mas se me deixar, antes queria esclarecer uma coisa. Talvez o foco desta manifestação, deste descontentamento, não devia ser o Ministério Público. Há uma lei que foi feita pelos órgãos competentes, Assembleia e Governo, que estabelecem tipos legais de crimes. Um dos crimes é a violação do segredo de justiça e o outro a desobediência qualificada. O Ministério Público e as autoridades judiciárias apenas se limitam a interpretar e aplicar a lei que existe. Mas quando um processo cai nas mãos de um jornalista, um processo que está em segredo de justiça, cai nas mãos de um jornalista, não é dever público também o jornalista contar o que está neste processo? Mas aí está. E o foco da investigação, se calhar, não deveria ser quem facultou este processo ao jornalista e não o contrário, o jornalista que está a divulgar a informação? Nesta situação há dois processos, dois crimes. Em relação ao crime de violação do segredo de justiça, há já arguidos constituídos. Na verdade, só pode ter sido alguém que esteve na posse do processo. Você já tem esta... Naturalmente, o processo está a correr. Por isso é que sempre se disse... Acho que depois já sabe quem foi a fonte. Tudo que já se disse ao fim e ao cabo, não se sabe, quer dizer, essa investigação. Mas há todos os indícios que indicam que de certeza que não foi jornalista. O problema é esse, quer dizer, o jornalista apenas aqui é indiciado da prática de um crime de desobediência qualificada, não de violação do segredo de justiça. O crime, para descodificar esta informação jurídica, para quem está aí em casa, este crime de desobediência qualificada vem na sequência do facto de o artigo 113 dizer expressamente que quem publicar atos processuais que estejam sob segredo de justiça comete o crime de desobediência qualificada. Mas atenção, neste artigo é da mesma opinião. Mas uma razão para ver que o foco da discussão não pode ser o Ministério Público. Mas então quem faz a lei? Quem faz que nascer, criar ou fazer cair um artigo, uma lei, não é o Ministério Público. Está claro então que o foco está mal direcionado. E as pessoas que intervêm, infelizmente, não colaboram no esclarecimento da situação. A própria JOC não é a primeira vez que dizem isso. Houve uma outra situação que disse, não, estamos contra essa lei, a lei tem que ser mudada. Mas eu pergunto, a lei é de 2004, 2005. Onde estava a JOC nessa altura? A altura que devia ser discutido, que essa lei não devia ser aprovada. Aí está, portanto, o Ministério Público, como eu disse, e repito, os juízes, os magistrados, apenas interpretam e aplicam a lei. E nisto é o que sabem fazer. Ao cabo, quer dizer, há opiniões, na verdade, de juristas e não juristas, toda a gente da justiça sempre desperta paixões e comentários, mas os magistrados, portanto, são as pessoas mais bem preparadas para tentar perceber, interpretar e aplicar a lei. No seu ponto de vista, o facto de estarmos a indiciar jornalistas para serem ouvidos pela Procuradoria-Geral da República não põe em causa os ganhos da liberdade de imprensa que nós temos conseguido ao longo destes anos? Mas se puser, não é o Ministério Público que está a ter essa atitude. É quem fez a lei que está a pôr. A lei é clara, no sentido... Tanto mais que o próprio JOC diz isso. Diz, dá-se com uma mão no 112 e retira-se o 113. Então, reconhecem que, de facto, o 113, os juízes são responsáveis pela prática do crime. Criminalmente. Aceitam isso. Portanto, eu entendo que a luta deve ser feita no sentido... Se entende que... E depois mais uma coisa, a liberdade de imprensa não é um direito absoluto.
no Estado de Direito Democrático. E a própria Constituição diz: a liberdade de imprensa é exercida nos termos da lei. E a lei, o Estatuto do Jornalista e a lei de imprensa por escrita diz isso claramente. Eu posso citar aqui os artigos 3º. O artigo da lei de imprensa diz concretamente, o artigo 5º, a dizer: é garantida a liberdade de imprensa nos termos da Constituição e da lei. Para já. A própria Constituição diz isso também. A Constituição, no artigo 60, número 8, Constituição da República, refere-se ao seguinte: a liberdade de imprensa aos jornalistas é garantido, nos termos da lei, o acesso às fontes de informação. E mais, a lei de imprensa escrita e da agência de notícias diz no seu artigo 5º e 6º o seguinte. Posso ler, se me permitir, porque é bom esclarecer este assunto de uma vez por todas. No artigo 5º, o Estatuto do Jornalista. Muito bem, enquanto procura esta lei, há um facto neste processo que envolvia um dos juízes, um dos procuradores que... Diga. Se me permitir, repara, a lei, o artigo 6º da lei de imprensa diz o seguinte: os únicos limites à liberdade de imprensa, isso pressupõe que há limites, são os que decorrem da Constituição e da lei. Isto quer dizer o quê? Repara, já havia pessoas a dizer: não, o direito de imprensa, a liberdade de imprensa prevalece sobre todos os direitos. Não. Em direito, na Constituição, quando há direitos conflituosos que se conflituam, é na altura da decisão que se vai ver, sopesar e ver se de facto se justifica ou não qual é que tem prevalência. Mas não é regra, como disseram, que a regra é que o direito à liberdade de imprensa prevalece sempre. Não é verdade. A própria lei desmente isto, a Constituição desmente isto. Eu fiz-lhe uma pergunta há bocado, mas não me respondeu. Porquê é que o A Nação, como dizia, falei com alguém do jornal A Nação, e não sabiam por que motivo é que estariam a responder na Procuradoria-Geral da República na sexta-feira? Geralmente não. Quer dizer, acontece que a notificação a um arguido, a um suspeito. Aliás, e acrescento mais uma pergunta. O jornal dizia-me que não tinham nenhum tipo de notificação, que não podiam publicar a história. E nem tinham que ter, porque a desobediência prevista no artigo 113 não é a desobediência do regime geral do Código Penal, 156, que manda, quer dizer, que diz o seguinte: se alguém é intimado a ter um certo comportamento, a evitar o comportamento por uma autoridade legítima e não cumpre, comete a desobediência. Mas neste caso, a lei diz claramente que quem pratica este ato de publicar um ato processual que está em segredo de justiça comete automaticamente segredo e violação. Este caso comete automaticamente o crime de desobediência qualificada. Este processo dos exitadores esteve longe dos holofotes nos últimos 7 anos. Depois começaram uma série de acusações na imprensa, nas redes sociais, de antigos membros da Polícia Judiciária, enfim. Foi preciso os jornalistas denunciaram, as redes sociais denunciarem este caso para a Procuradoria-Geral da República entrar em ação? Eu já expliquei uma coisa que é a seguinte: temos cá dois crimes. Há um crime que é da violação do segredo de justiça, que terá sido cometido por uma pessoa ligada à justiça, magistrado, oficial de justiça, ou seja, quem for, é isso que está a investigar. Há um outro crime praticado pelos jornalistas. Mas eu sei que o jornalista teve acesso, alguém lhe entregou peças processuais que estavam sob a justiça. Já explicou isso? Não, exato, para responder o seguinte: o jornalista também sabe, claramente viu que houve diligência nestes anos todos. Ele está na posse desses elementos. De forma maldosa, permita-me o termo, vem dizer que não, esteve parado. Não é verdade. E quando saiu, nós já tínhamos solicitado à Procuradoria da Praia para remeter este processo para a Procuradoria-Geral da República para poder andar mais rápido. Mas esteve sempre a andar. O jornalista que tem as peças processuais pode ver e pode confirmar se quiser, já que já divulgou o seu conteúdo, e mostrar que aí há várias diligências que foram feitas durante estes anos todos. Em relação a... Então, não é verdade que foi com isto que se desbloqueou. Em relação a este caso, o procurador Vital Moreira, em relação a este caso, o procurador Vital Moeda, que tinha este processo, retirou esta acusação do jornalista ir responder na Procuradoria-Geral da República, mas depois a Procuradoria-Geral da República substituiu o procurador neste caso. Qual foi a justificação que passou o caso para as mãos do procurador Nilton Pinto? Sim. Qual foi a justificação depois de Vital Moreira ter tirado do Santiago Magazine de ser arguido neste processo? Bom, Marco, repara uma coisa. Para já, no próprio comunicado, quando fizemos o segundo comunicado, dissemos claramente que o Procurador-Geral pode fazer isto, tem competências para nomear outro procurador para ajudar, ou para coadjuvar, ou substituir. Mas porquê é que a Procuradoria fez perfeitamente, isso? Repara, houve uma
no Departamento Central há uma equipa de 4 magistrados do Ministério Público. Apesar de, embora o titular seja o Dr. Vital Moeda, acontece que trabalha em equipa. E, na verdade, eu posso assumir a falha de não ter sido a intervenção mais correta inicialmente. Porque a própria DECAP, a maior parte dos magistrados ligados a esse departamento, tinham um entendimento diferente. Mas não é por isso. O Dr. Vital foi substituído porque ele aceitou o pedido dele. Porque ele não concordava com a situação, sabe que existe a autonomia do Ministério Público, dos magistrados, e que podem, portanto, ter a sua liberdade em termos de interpretação e de aplicação da lei. Mas acontece que nós entendemos, e o Procurador-Geral pode fazer isto, entendemos que havia uma falha de interpretação. Por isso, ratificamos esse despacho que saiu. Foi nesse sentido. E então, o Dr. Vital, naturalmente, pode pedir escusa, impedimento do processo e passar para outra pessoa. Naturalmente, isso acontece com qualquer processo, não só este. Porque tem que se deixar de evitar a ideia de passar de que o Ministério Público está a perseguir alguém. Não tem nada, ou proteger alguém. Há dias, numa entrevista que fizemos ao constitucionalista Vladimir Brito, ele dizia que a Procuradoria-Geral da República está a querer mostrar serviço neste processo. É a opinião dele, com a qual não concordo. E, portanto, as pessoas têm opinião, podem ter algum desconforto em relação ao trabalho do Ministério Público. Sabemos que no dia que deixar de haver críticas ao Ministério Público, as coisas não vão bem. Há qualquer coisa que está mal. Mas repara uma coisa. Por exemplo, ele fala na situação de Portugal, que Portugal acontece, não acontece. Ele fez uma analogia em relação a um processo muito semelhante. Mas uma coisa que as pessoas não referem, não querem referir, que em Portugal os jornalistas são sujeitos, são vinculados à Segredo de Justiça, que é muito mais, mas não são barulhos de jornalistas. Mas ele também diz que há casos que a Procuradoria-Geral da República indicia jornalistas, mas estes casos nunca deram em nada. Mas também, estes aqui podem não dar em nada também. O problema está em instrução. O facto de chamar alguém, portanto, a responder como arguido, não quer dizer que já está condenado. E estamos na fase de instrução, vai ser investigado. Se chegar à conclusão de que há indícios fortes, ele é acusado, e se não, o processo é arquivado. Não quer dizer... Basta ver o número de arquivamentos que o Ministério Público tem durante o ano judicial. Portanto, quer dizer que, ao fim e ao cabo, não é o que se diz. A maior parte dos processos são arquivados, não são acusados. Portanto, não quer dizer que, à partida, já estão acusados ou condenados. É isso que convém esclarecer as pessoas. Porque dizia o quê? É que, portanto, a lei diz que, claramente, o jornalista pode estar vinculado, sim, ao Segredo de Justiça, se for parte do processo. Se tiver alguma intervenção no processo, a qualquer título, como perito, como testemunha, como, nesse caso, ou como arguido ou outro. Mas se não estiver e tiver acesso por qualquer forma a atos processuais que são sob segredo de justiça e publicar esses atos, pratica a desobediência qualificada. O ministro Paulo Rocha está a ser ouvido no âmbito deste processo? Está a ser investigado no âmbito deste processo? É uma outra felicidade destas notícias que saíram e vieram a público. Está-se a investigar factos que levaram à morte de um cidadão. Mas o interesse, o foco é neste processo. Mas as pessoas esquecem-se, ou de forma consciente, tentam omitir que esse processo tem relação com outros processos, de homicídios também, pessoas que morreram. Portanto, também, aqui, eu não entendo muito bem quando se refere ao interesse público para a publicação. Há algum interesse público quando se publicam fotografias no processo de pessoas mortas, crivadas de balas? E o que é que tem a ver? Mas o Santiago Magazine dá conta de um ministro, que na altura não era ministro, era vice da PJ, neste processo. E acho isto é uma outra questão. Há pessoas que dizem, mas isso aqui é um jornalismo de investigação. Mas, por amor de Deus, um jornalista que recebe uma peça processual e publica, está a fazer alguma investigação? Mas a investigação, se calhar, parte daí, quando algum documento nos chega às mãos e começamos a esmiuçar... Mas neste caso não foi até agora. E começamos a esmiuçar o que está nas nossas mãos. Mas agora não investigou ainda. Assim como disseram notícias falsas, a dizer que o Procurador-Geral já deu um despacho a mandar desentenhar todas as diligências feitas por um Procurador, o que é totalmente falso. E já deram mais e mais informações, mas nós não podemos estar aqui todos os dias a vir, portanto, a responder às críticas que se fazem à justiça. Havia indícios quando a PGR mandou investigar juízes, esteve em casa de procuradores, se não estou a erro, e alguns elementos da PJ? Não, repara, em relação a qualquer processo, não sou este, não havendo indícios de que em certo lugar se aguarda alguma prova, não se emite mandado de busca. O mandado de busca é promovido pelo Procurador, mas é analisado e decidido por um juiz. E deu alguma coisa a este naturalmente não posso dizer, e entre o Segredo de Justiça não posso dizer o que é que deu ou não deixou de dar. E nem eu sei, porque eu não estou ligado ao processo diretamente. Há procuradores titulares do processo, eles que andam com o processo e fazem aquilo que bem entenderem na instrução do processo. Agora, só para dizer isso, que, de facto, quando se tenta fazer certas afirmações, parece que a ideia, portanto, é dizer, quer dizer, o mal da fita aqui é o Ministério Público.
está a perseguir pessoas ou está a proteger pessoas. Mas houve uma organização internacional de proteção de jornalistas que fez uma chamada de atenção a Cabo Verde e pediu à Procuradoria-Geral da República com base na informação que de... tiver dos jornalistas, da JOC. Não com base na informação dos factos. Os factos são que estão no processo. É evidente que agora se pode consultar ainda por Ministério da Justiça, mas facilmente chegará a um ponto em que todos irão consultar. E, na verdade, temos outros casos. Marco, há uma coisa que eu digo sempre. Nós vamos continuar a trabalhar de forma serena, como disse, já demos provas, o Poder Judicial já deu provas de que não se deixa intimidar. Sendo pressionado depois deste fogo cruzado sobre a Procuradoria-Geral da República, sendo que ainda tem condições para continuar a exercer o cargo de PGR. Eu, quando assumo este cargo, já contava com isto. Eu sei que é assim, eu não estou no Ministério Público há quase 30 anos. Sabia que é assim. E este cargo implica naturalmente pressões de todos os lados. Mas o importante é a resposta que a Justiça consegue dar. Repare, outros processos anteriores, recentemente, bastante mediáticos, em que a pressão foi muito maior, o Poder Judicial saiu-se muito bem. E há que ter em conta, e depois, repare, não se deve entender que apenas se deve confiar no jornalista, nas suas jornalistas. Dá-se mais ênfase a esta confiança. Mas aqui em Cabo Verde nós temos a noção que a Justiça... Nós temos a noção aqui em Cabo Verde que a Justiça é morosa e próprias as autoridades dizem mesmo isso. É morosa, burocrática, não resolve os assuntos à pressa. Acredita que esta pressão mediática vai resolver este problema, este processo? Não vai, porque vamos estudar da mesma forma que fizemos até agora, vamos estudar com serenidade e o processo vai até ao fim. Haja que houver. E, como disse, as pressões passam-nos sempre ao lado. E não haverá, sinceramente, hipótese de mudarmos o nosso foco, que é o que a lei nos diz, a competência que está prevista na Constituição e na lei. Não é o Ministério Público que inventa para perseguir pessoas. Não pode. Tanto mais que há sempre um controlo judicial do próprio juiz, aos atos do Ministério Público. Portanto, não se pode entender que isto há alguma arbitrariedade nesse sentido, mas não há. Nós vamos, qualquer denúncia que venha, é este, portanto, o sentido do quase o titular da ação penal. Havendo indícios de crime, tem que abrir o processo de crime e tem que investigar. Seja quem for. E ninguém está acima da lei. É um corolário do deixar direito democrático. Quando diz que ninguém está acima da lei, eu digo, vou dizer, nem os jornalistas, nem os magistrados, nem os titulares dos órgãos políticos. Todos estamos sujeitos à lei. É isso que se diz, portanto, e isso não é perseguir. Tentar, talvez, ir para o Ministério Público, como se diz sempre, a justiça é um dos pilares mais importantes da democracia. E caindo da justiça, portanto, tentar impedir que você faça o seu papel, aí sim é que a democracia estará em perigo.